3 pessoas da mesma família morreram arrastadas pela passagem de uma cabeça de água em um parque ecológico do sul de Minas. E você vai ver também aqui no Jornal Super News imagens enviadas por nossos telespectadores do Réveillon em Guarapari e em Portugal. E a estreia da nossa coluna sobre gente e internet. Quais os famosos que são assuntos na internet? Agora no Jornal Super News. Bem-vindo ao Jornal Super News e começamos com dados sobre essa tragédia que aconteceu no dia de ontem em Guapé, no sul de Minas, uma cidade que fica a mais de 290 quilômetros da nossa capital, é banhada pelo Largo de Furnas e possui atrativos turísticos, onde estava uma família que morreu arrastada pela força das águas no Parque Ecológico do Paredão, que era frequentado por banhistas no momento em que um fenômeno conhecido como cabeça d'água aconteceu. De acordo com testemunhas que estavam no local, que estava repleto de turistas, o fenômeno da cabeça d'água iniciou rapidamente. Esse fenômeno ele configura como um aumento rápido das águas e essa água arrastou o número de vítimas que estavam no local. Algumas pessoas conseguiram se salvar. O número inicial de vítimas era de 4 pessoas, mas esse número foi revisto pelas forças de segurança que acompanharam os resgates no local e foi revisto como sendo 3 pessoas da mesma família, que também é da região central do estado. Desde ontem já está valendo o novo salário mínimo aqui no país, subiu de R$ 998 para R$ 1.039. O novo valor do mínimo corresponde ao reajuste da inflação do ano de 2019, que encerrou em 4,1%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE e é a primeira vez na história que o salário mínimo ultrapassa a faixa de R$ 1.000 desde o início do Plano Real em 1994. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na terça-feira, dia 31, com esse novo aumento do mínimo. Em relação à Lei Orçamentária Anual de 2020, foi aprovado pelo Congresso Nacional há 2 semanas e o valor ficou R$ 8,00 mais alto do que o previsto anteriormente. Isso porque a previsão anterior do governo federal era que a inflação ficaria em 3,3%, mas o percentual acabou ficando em 4,1%, de acordo com a última estimativa medida pelo IBGE. E desde ontem também não vale mais a multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do Trabalhador, o FGTS. Esse valor era pago em caso de demissões sem justa causa. Só que o valor era pago pelos empregadores, mas não era necessariamente repassado ao bolso do trabalhador no ato da demissão, não. Os 10% adicionais iam para a conta única do Tesouro Nacional, de onde era repassado ao programa do FGTS, que era gerido por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. O valor havia sido instituído no ano de 2001 para cobrir os rombos do FGTS deixado pelos planos Verão, em 89, e o plano Collor I, de 90. A multa adicional de 10% deveria ter sido extinta em junho de 2012, quando a última parcela dos débitos gerados pelos planos econômicos foi quitada. No entanto, a extinção dependia da edição de uma medida provisória e de aprovação do Congresso Nacional, o que só foi possível em novembro desse ano, quando o governo incluiu o fim da multa na medida provisória 905, que criou o programa Verde-Amarelo de Emprego para estimular a contratação de jovens. O Congresso Nacional, no entanto, o Congresso Federal inseriu a extinção da multa complementar na medida provisória 889, que instituiu as novas modalidades de saque do FGTS. Pois aí, o Ministério da Economia havia informado que a extinção da multa de 10% adicional aos 40%, teria um impacto de 6 bilhões de reais no teto de gastos do governo. E é esse valor que é esperado, aproximadamente 6 bilhões de reais de impacto nesse teto, que aumenta agora investimentos em outras áreas. Agora vamos com a previsão do tempo para esse restante da semana. O calorão dá início a um período de pancadas de chuvas em diversas áreas.
Na semana passada estava restrita a áreas isoladas, agora se expande na região centro-sul do país e no litoral do Nordeste. Aqui no Sudeste, o alerta são para temporais em São Paulo, aqui em Minas também, viu? Tem um aumento de chuvas e no Espírito Santo, quem ainda está por lá curtindo a ressaca do Réveillon, vai contar com chuva no litoral capixaba, em Guarapari, em Vitória nos próximos dias. Aqui em Minas também chove na capital mineira e aqui em Valadares, que terá máximas em queda, uma boa notícia, né? Diminuindo aí o calor para 32 graus de máxima até o fim dessa semana. No próximo bloco, a estreia da nossa coluna sobre gente que é assunto na internet. Nós voltamos em instantes.